Olá, tudo bem? Continuamos aqui agora com essa segunda parte da aula de empresa, indústria e mercados. Vamos tentar agora dar um perfil e mostrar um perfil mais empírico, pragmático em relação a toda aquela questão teórica que nós vimos falando na aula passada, ok? Essa motivação desse levantamento mais empírico, pragmático, de entendimento, primeiro, da estrutura organizacional interna da empresa e depois de conceito de indústria e mercado, ela vem justamente por uma insatisfação com o tratamento teórico neoclássico tradicional da empresa apenas como maximizadora de lucros, que alocava recursos de maneira a que essa maximização ela pudesse a qualquer momento fazer a troca entre esses recursos de maneira prática e usual. Como eu mostrei na aula passada, vários movimentos teóricos eles são contra essa observação. Eles entendem que esse crescimento da indústria ele é gradual, dependente de uma trajetória que vai criando determinadas rotinas, determinados processos que vão sendo seguidos. E a partir disso, vão surgindo novas questões para levantamento de posicionamentos do tipo e da forma como essa indústria, como a empresa cresce e como a empresa pode ser vista num locus econômico. Ok? Então, como forma geral, relembrando, a empresa ela é entendida como uma entidade administrativa que tem o objetivo predominante de crescer e acumular internamente capital. Tá? Como ela faz isso, são as maneiras teóricas diferentes tratadas na literatura. Só que, pragmaticamente, empiricamente, o que se vê na evolução do sistema capitalista é a evolução das capacidades produtivas e da acumulação interna de capital da empresa a um nível de diversificação industrial. Então, o entendimento e o visto pragmaticamente é que a empresa diversifica. Só que essa diversificação ela pode apresentar diferentes formatos de organização interna. E aqui na nossa aula nós vamos fazer uma dicotomia e mostrar, considerar preposições de dois autores importantes nessa área, que é o Williamson e o Chandler, referente a dois modelos que a gente vai estilizar aqui de estrutura organizacional. O que a gente vai chamar do formato unitário, a forma U, ou o formato multidivisional, a forma M. Ok? Em relação ao formato unitário, a ideia é que a empresa ela se organiza segundo uma perspectiva estritamente funcional, no qual as divisões que existem dentro da empresa, as divisões elas sejam organizadas de acordo com características particulares. Uma divisão de marketing, uma divisão de P&D, uma divisão administrativa, uma divisão contábil, e todas elas se sobrepõem à linha de produtos. Um exemplo, nós temos uma empresa que fabrica embalagens plásticas. Essa empresa ela tem uma linha de produtos de embalagens plásticas que podem ter determinados formatos e dentro dessa empresa ela cria um formato unitário, onde existe uma gerência que responde pela estratégia de toda a empresa e a partir embaixo dessa gerência a gente tem uma linha hierárquica de um organograma, onde nós temos divisões responsáveis por áreas. Mas essas áreas com que as divisões são responsáveis, elas são responsáveis por todo aquele arcabouço da área responsável pelo produto. A divisão financeira ela vai ser responsável por toda a empresa e ela vai ser responsável por toda a questão do financiamento, da forma como vai vir o dinheiro para dentro dessa empresa para financiar toda essa linha de produtos. Tá? O departamento de marketing ele vai ser responsável por todas as estratégias de marketing, de posicionamento no mercado de todas as linhas de produtos. Ok? Esse é um empreendimento com caráter centralizado. E cada divisão ela vai se envolver com essa ampla linha de produtos. E o que se entende, o que se vê como um problema potencial desse tipo de estrutura é que, primeiro, os fundos eles são escassos, então nós temos uma alocação de fundos que ele vai ter que ser dividido entre vários setores da economia. E para investimento, isso tende a ocorrer de acordo com barganha de interesse entre as várias divisões. Pode não ser necessariamente
que a divisão que mais necessita daquele recurso naquele momento seja a divisão que tem o maior poder de barganha e levar essa capacidade de investimento para aquela divisão. O setor da empresa, a empresa ela pode ter a necessidade de se posicionar de uma maneira diferente no mercado. Então, o setor de marketing, o departamento de marketing, ele talvez tivesse que ter uma capacidade maior de financiamento e isso não seria possível caso algum outro setor tivesse uma capacidade de barganha interna maior e levar aqueles recursos de maneira mais forte. E isso pode negligenciar oportunidades oferecidas por diferentes produtos em diferentes mercados também. Isso, mas isso é um processo de acumulação normal do capitalismo, e o capitalismo, com o crescimento dessas capacidades das empresas, ele foi se acumulando na existência de empresas com um formato um pouco diferente desse formato unitário, que são o que a gente chama de formato em forma M ou multidivisional. E esses tipos de empresas, elas funcionam a partir de um sistema de divisões organizadas, tá? Por produto ou por região geográfica, e cada uma vai ter uma instância operacional produtiva individualizada, certo? Eu tenho agora, vamos lá, a empresa ABC do Brasil, a empresa ABC que produz determinado tipo de produto ali na região norte do Brasil. Essas instâncias operacionais individualizadas, elas podem, o que a gente chama de ser divididas em quase empresas, certo? Então, nós poderíamos entender a empresa diversificada, essa diversificação multidivisional, como uma federação de quase empresas, onde uma empresa central controla várias outras unidades operativas, que seja por região geográfica, que seja por tipo de produto, e isso fosse tão grande quanto o número de mercados em que a empresa atua, certo? Embora essas quase empresas que operam em níveis de produto ou região, elas tenham um corpo de gerente próprio, responsável por decisões rotineiras de produção, de quantidade de estoque, de processos logísticos, as decisões cruciais dessa empresa, elas ficam a cargo da gerência central. Nós temos uma gerência central que vai decidir todo o processo, estratégia, planejamento de longo prazo, linha de produtos, processos de P&D, para que essa empresa ela possa crescer. Mas as instâncias operacionais de mão na massa, de chão de fábrica, ficariam por conta das instâncias gerenciais da quase empresa. E esse formato ele resulta numa combinação de aspectos positivos associados a essa descentralização. Descentraliza a produção, faça uma concentração decisória do processo, e é isso que a gente vê muito no capitalismo contemporâneo. É isso que a gente vê nesse formato de modelo organizacional das empresas que se diversificaram. Vejam que eu estou falando de um âmbito onde nós estamos tratando de empresas muito grandes. Tá? Nós estamos tratando de um processo no sistema capitalista oligopolista. Em uma aula à frente, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre modelos estilizados de estrutura de mercado, porque eu entendi, pelo que eu vi da lista de alunos, que alguns não fizeram ainda a matéria GET 72. Mas a gente está falando de empresas grandes e que têm modelos organizacionais baseados no formato multidivisional e que podem ter formatos diferentes de maneira simplificada desses modelos organizacionais. Então a gente costuma pontuar essa forma M como ela sendo possível destacar 5 tipos principais de empresas que têm um formato M. O primeiro delas seria uma empresa multiproduto, onde a gente tem vários bens que estão em mercados distintos, porém eles têm relacionamentos, que seja em processo produtivo, que seja em processo de posicionamento de mercado, que seja em processo de P&D, que seja em processo de logística. Então, essa é uma expansão que a gente chama de expansão concêntrica. Eu expando, mas eu expando centralizado num tipo específico de produtos correlacionados. De empresa multiproduto, ela vai visar explorar economias de escopo. Eu não falei aqui ainda de economia de escopo, a gente vai falar numa aula à frente, mas basicamente a economia de escopo é quando eu tenho ganhos de economia de produtividade, quando eu fabrico produtos que têm determinadas correlações entre si em linhas produtivas, em linhas logísticas, conforme a gente falou aqui. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, vamos guardar essa explicação. Esse é um tipo de empresa que é uma empresa multiproduto.
Nós podemos ter também um tipo de empresa chamada de empresa verticalmente integrada. Essa empresa, na verdade, ela vai atuar em diversos estágios de uma cadeia produtiva, associado à transformação desde o insumo até o bem final de uma determinada indústria, né? Então é como se fosse uma empresa que ela explora o minério de ferro e ela vende a chapa de aço no final e ela controla todo esse processo produtivo. Esse tipo de empresa que é verticalmente, por isso que o nome verticalmente integrada, ela integra toda a cadeia produtiva, normalmente está muito ligada à geração de economia de escala. Tá? Economia de escala é o aumento da produtividade por gerar maior escala. Então a gente pode ter esse tipo de empresa multidivisional. Nós podemos ter os conglomerados gerenciais, que é um tipo de empresa que é diversificado, que está presente em vários mercados, que na verdade eles não precisam ter tanto relacionamento, eles podem ser pouco relacionados entre si, e ela é caracterizada por uma capacidade gerencial genérica. O tipo de gerenciamento estabelecido nessa empresa é um tipo de gerenciamento que ele é horizontal, ele é genérico, ele tem capacidade de controlar desde a produção da padaria até a produção do carro, até a indústria automobilística. Eu estou forçando um pouco a barra, mas é mais ou menos isso que a gente está querendo chamar, porque essa capacidade gerencial genérica ela pode explorar oportunidades atrativas em vários mercados, certo? E ela pode também recorrer, esse tipo de empresa que é um conglomerado que gerencia, ela pode recorrer ao intercâmbio de recursos financeiros entre as diversas unidades, a depender das necessidades de cada unidade, o que pode resultar em ganho de eficiência para todas as unidades em geral. Um pouco diferente do conglomerado gerencial, a gente pode ter um tipo de empresa que seria um conglomerado financeiro e que seria um tipo de empresa diversificada que está presente em diversos mercados que eles não estão necessariamente tão correlacionados entre si. E na verdade aqui a diferença do conglomerado gerencial para o conglomerado financeiro é que a interligação das atividades nesse tipo de conglomerado ele se dá principalmente por controle financeiro, na distribuição de recursos. Não existe uma relação muito forte de controle de gerência, existe uma relação mais forte de controle de finanças. A gerência pode ser mais pulverizada e pode ser delegada a outras etapas ou até mesmo outras empresas que têm um maior controle do capital. Mas aqui se controla mais claramente a capacidade financeira da empresa. E por último, no âmbito que a gente no âmbito final de formato multidivisional, a gente poderia ter as companhias de investimento, que ela é semelhante ao conglomerado financeiro e ela também se baseia no recurso líquido entre atividades não relacionadas, tá? Mas essa empresa apresenta maior volatilidade, ok? Primeiro, ela atua em áreas onde as áreas de atuação elas podem ter ainda menor correlação entre si. Existe uma ênfase maior aqui dos donos do capital, dos responsáveis por essa empresa na maximização da rentabilidade do portfólio, sem se preocupar muito com a estabilidade da capacidade produtiva de todos os setores e sem se preocupar muito na manutenção do controle do capital. Nesse caso, as empresas, por elas estarem pensando em maximizar a rentabilidade do portfólio, se alguma empresa, se ela está insatisfeita com os resultados de alguma empresa específica, ela se desfaz de maneira facilmente daquela atividade, ao invés de procurar substituir gerência. Ela está pensando o tempo todo em aumentar a sua capacidade de investimento e não, na verdade, em manter o controle acionário sobre as marcas que possuem no momento. Tá? Se a gente começa a pensar sobre isso, eu não vou dar muito exemplo aqui, eu acho que o exemplo a gente pode deixar para a sala de aula, mas a gente consegue pensar em formatos diferentes de empresas que atuam em cada uma dessas 5 formatos multidivisionais, a depender do horizonte, a depender dos objetivos e anseios da administração, a depender do formato de atuação daquele grupo, diretor, conselho diretor, ou daquele CEO, daquele dono, daquele formato da empresa. Ok? Então, como estrutura organizacional, eu acho que é interessante a gente pensar nesses dois formatos e entender que o formato M ele tem cada vez mais se difundido com o advento do aumento da oligopolização dos mercados e da oligopolização da oferta de produtos dentro de cada indústria. E, a partir disso, a gente pode entrar num conceito de indústria e mercado que a gente vai utilizar mais aqui. Por quê? Porque esse conceito de indústria e mercado que a gente quer trabalhar na nossa matéria,
Ele também vai ser um pouco diferente do conceito de indústria e mercado, que é trabalhado no formato de uma economia neoclássica, porque naquele formato onde a gente faz um equilíbrio parcial, onde a gente verifica a existência de mercado e indústria, ele está formatado em espaços delimitados de maneira muito clara, em espaços estanques de competição, aonde eu tiro um retrato daquela minha situação, daquele meu processo produtivo industrial do momento, e aquele meu retrato que eu tirei é o que eu vou tentar analisar, dado a situação de momento. Como a gente está falando aqui, esses formatos de empresas, esses formatos teóricos que a gente fala sobre a evolução das empresas, ele não vai casar muito bem com essa possibilidade de análise estanque, né? Essa possibilidade de análise que é parcial e de curto prazo. Porque essa suposição de um processo de crescimento marcado por crescente diferenciação de produto da empresa, movimento de expansão diversificada, né? Ela traz um teor de heterogeneidade de produto, ela traz um teor de heterogeneidade de percepção do consumidor que me faz começar a querer olhar esse mercado como um processo evolutivo e como um processo que pode se mudar todo o tempo e eu tenho que fazer essas considerações. Então, como a gente está falando sobre isso, começa a falar do mercado, não mais sobre o mercado estanque de um determinado tipo de produto. Eu começo a falar que o mercado pode ser a demanda, ele vai ser a demanda por um grupo de produtos substitutos próximos entre si. Então, eu amplio a possibilidade da definição de mercado. E quando eu falo substituto próximo, eu acho que isso pode gerar também uma conversa nossa em sala de aula, o que seriam substitutos próximos? Quando a gente falar da aula de análise de defesa da concorrência, a gente vai ver que não é algo simples de se medir isso. Essa percepção, esse recorte analítico, ele é complexo e ele vai definir algum grau de arbitrariedade para a gente. Tá? Mas ele começa a se definir num contexto mais amplo de competição. Será que, por exemplo, o meu padrão competitivo do chocolate, que eu sou uma empresa de chocolate, seria só o mercado de chocolates? Então, isso começa a ser levado numa consideração mais ampla e muito mais heterogênea, muito mais heterogênea também na percepção dos consumidores e no tipo de estratégia competitiva que eu vou ter que estabelecer para a minha empresa, porque isso vai definir o que eu vou fazer de estratégia de marketing e trabalhar em todos os pontos. Então, o mercado vai ser esse grupo de produtos substitutos próximos. E a indústria, por seu turno, né, por essa definição, ela é definida como um grupo de empresas voltadas à produção de mercadorias que são substitutos próximos entre si. Então eu começo a falar de uma indústria que é definida pelo mercado. Eu acho que essa definição tem que ser importante para a gente. Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de uma unidade produtiva. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando entre o locus, onde existe uma oferta e uma demanda por produtos substitutos próximos. E quando eu falar de indústria, eu estou falando de um grupo de empresas que fornecem um tipo de tipos de produtos que são substitutos próximos entre si. Tá? Então, essas delimitações elas têm que ficar claras na nossa mente para a gente continuar a utilizar no restante de todo o nosso curso. E, como eu falei, essa definição não é simples de indústria e mercado, e essa definição ela pode ficar até um pouco mais complexa quando a gente começa a entender que existe muitas vezes interdependências econômicas e sociais entre diferentes tipos de agentes que operam numa mesma indústria e que esse ambiente competitivo ele começa a se ampliar porque o meio ambiente imediato onde eu atuo ele pode ser importante para entender a minha capacidade concorrencial ou até para entender quem são exatamente os meus concorrentes. Quando eu começo a entrar nesse âmbito, eu começo a entrar ainda mais, não só no contexto só de indústria, mas de cadeia produtiva. É entender qual que é o meu processo produtivo e toda essa cadeia produtiva que se passa todo esse meu processo para entender qual que é o meu ambiente concorrencial, qual que é o meu ambiente decisório, qual que é o meu ambiente de cooperação também. Eu vou mostrar uma cadeia produtiva para a gente começar a pensar como que isso pode ser complexo. E veja, é só o modelo estilizado, a cadeia que a gente vai mostrar aqui, a gente vai pensar sobre isso. Essa é até uma das primeiras estruturas que a gente vai definir junto dentro da nossa matéria. Tá ok? Porque a cadeia produtiva, o que ela é?
Ela é um conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e os produtos vão sendo transformados, os diversos insumos vão sendo transformados em novos produtos, certo? Então essa cadeia produtiva ela vai se transformando ao longo do tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês um formato mais usual de representação de uma cadeia produtiva, no qual eu vou fazer um formato estilizado para a gente ter alguma ideia de como que isso funciona. Então imagine uma cadeia produtiva, no qual eu simplificadamente estou pensando em 4 etapas possíveis de cadeia. A primeira é a extração, eu estou extraindo um insumo da natureza, eu transformo aquele insumo em algum produto industrial transformado, eu monto aquele insumo e eu tenho um mercado final. Tá? Então eu tenho um processo que, por exemplo, podia ser cimento. Né? Eu estou extraindo calcário e determinados outros produtos que respondem pelo meu processo de produção de cimento, eu transformo aquilo no cimento, eu monto ele no sentido de colocar em embalagens e ofereço no mercado final. Então essa daqui podia ser a minha cadeia 1, que é a cadeia do cimento. Ok? Mas eu poderia também ter outras cadeias. Vamos pensar, a cadeia do cimento é importante para produzir concreto armado. Eu poderia ter na cadeia 2 uma cadeia do aço. Tá? A cadeia 3 não me vem nada à mente que seja um substituto entre si, mas a minha ideia é o seguinte, era definir produtos de cadeias diferentes para que o bem final seja substituto entre si. Eu quero levar essa consideração para a gente pensar um pouquinho na complexidade que isso pode ter e como a gente vai ter que pensar claramente quando a gente fizer nossos relatórios. Por quê? Porque as cadeias são diferentes. Né? Quando eu produzo cimento, eu não tenho muita coisa a ver com a produção de aço. Cada um está indo na sua cadeia aqui. Só que quando chega lá no final, eles podem concorrer entre si por estrutura produtiva do edifício. Né? Então, eles têm questões que eles podem ter de competitividade final entre si. Qual o objetivo de eu mostrar isso para vocês? Porque a gente pode pensar num ambiente onde essa estrutura concorrencial ela é tão ampla que eu posso pensar a concorrência de vários modos distintos. Por exemplo, competição 1, que eu estou chamando, é uma competição numa mesma indústria. Então, dentro da indústria específica de transformação de cimento, eu tenho uma competição interna entre quem produz aquele produto, quem produz o cimento e como eu vou aumentar meu market share na produção daquele cimento para a cadeia à frente. Eu posso ter, por exemplo, na produção de aço, lá na frente, na montagem das chapas, ter uma quantidade concorrencial, uma estrutura concorrencial das empresas que fazem aquela chapa. Então, o primeiro padrão concorrencial é dentro de uma mesma indústria. Okay? Mas eu posso ter também uma competição, que eu chamo de competições, entre indústrias de uma mesma cadeia, de forma que como se distribui esse valor dentro da cadeia. Então, quando eu estou fazendo todo esse processo produtivo na cadeia produtiva, a distribuição de valor é dada entre as várias etapas. Quem ganha mais valor quando vai colocando o valor daquele produto? Quando chega no final, o produto chega com preço. Só que aquele preço ele é dizimado em várias etapas da cadeia produtiva e cada etapa fica com um valor de produto. Como que essa distribuição se dá? Como que eu ganho mais poder de mercado dentro da minha cadeia em detrimento dos demais agentes? Ou seja, eu consigo acessar e controlar o maior valor dentro da minha cadeia, diminuindo o valor das etapas a montante e das etapas a jusante da minha cadeia. Esse é um outro padrão competitivo que eu posso ter. Eu posso ter uma competição entre cadeias. E aí, nesse caso, eu começo a fazer uma conjunção das forças internas de cadeia de forma que eu falo, opa, peraí, vamos pegar nossa cadeia toda aqui e porque tem um outro produto que ele está competindo com a gente, vamos juntar nossas forças, fazer uma associação da produção de aço para a construção civil. Vamos falar, dentro dessa conjunção de forças internas, a gente concorre e combate uma outra cadeia, certo? E nós podemos também ter uma possibilidade de cooperação entre cadeias. Por quê? Porque existe uma nova força inovativa de um novo produto que poderia estar entrando no mercado e essas cadeias elas cooperam entre si para diminuir essa capacidade. Vejam que o objetivo aqui é mais criar complexidade do que falar que teremos algum resultado aqui, porque a ideia desses processos, dessa primeira aula e do entendimento do estudo de economia industrial é dizer que os modelos estilizados eles são importantes para nos dar base para análises sobre processos industriais, sobre capacidades produtivas. Porém, a nossa análise ela é tão heterogênea que ela tem que ser baseada, ela tem que ser colocada num processo de análise de mercados específicos, de indústrias específicas. E é isso que a gente vai tentar fazer nessa matéria.
é chamar essa atenção para essa complexidade e a partir do momento, conforme a gente for entendendo, conforme eu for mostrando para vocês nas aulas, a gente começar a criar a base de estudo de cada um dos setores, cada uma das indústrias específicas que cada grupo vai analisar. Tá ok? Eu paro por aqui nessa segunda parte da primeira aula e até mais.